Pai, louvado seja o teu nome, Deus. Glorificado, engrandecido seja o teu nome. Glorioso Deus, majestoso Deus. É interessante como Deus ele conduz as coisas da forma como ele quer, da forma como ele acha melhor. E a nossa oração hoje ela foi se conduzindo no sentido da palavra que Deus nos deu hoje para poder falar sobre ela, estudar sobre ela. A questão de nós sermos gratos em tudo aquilo que nós temos. A questão de nós agradecermos a Deus por tudo que Ele nos dá o tempo todo. A questão de nós enxergarmos aquilo que Deus tem colocado diante de nós, para que a gente possa fazer o melhor com aquilo que Ele tem nos dado. Deus ele tem derramado bênçãos sobre a nossa vida o tempo todo. Muitas vezes a gente não presta atenção, muitas vezes a gente passa pelo nosso dia a dia e a correria não permite que a gente entenda, que a gente veja a mão de Deus operando na nossa vida. Os livramentos que Ele nos dá, as bênçãos que Ele nos dá dentro daquilo que nós recebemos. E muitas vezes a gente não agradece a Deus por todos os seus benefícios, por todas as coisas que Ele tem feito para nós. Principalmente quando nós estamos passando por situações difíceis. Quando a gente está passando por algumas tribulações, por algumas lutas, aí é que se torna mais difícil ainda a gente agradecer a Deus. Porque os nossos olhos, eles ficam fixados só no nosso problema. Parece até que a gente não tem olho para outra coisa, só para o nosso problema. A gente fica pensando naquilo 24 horas por dia, a gente fica ansioso para saber se aquilo vai se resolver ou não. E muitas vezes Deus ele derrama sobre nós bênçãos, detalhes do nosso dia a dia, e esses detalhes que talvez serviriam para tirar o foco do problema, nos fazer esquecer um pouco o problema, às vezes eles passam desapercebidos porque a gente não tem olhos para ver aquilo que Deus está fazendo. O João Batista, quando ele estava no seu ministério, ele falava, teve uma vez que ele estava batizando ali no Rio Jordão, batizando as pessoas que ali estavam, e ele começou a falar o que seria necessário para as pessoas entrarem no reino de Deus, o que elas poderiam fazer para as pessoas entrarem no reino de Deus. E ele foi falando para outras pessoas, para os cobradores de imposto, para os fariseus, para os religiosos. E alguns soldados da guarda romana que estavam ali ouvindo a palavra de Deus, eles perguntaram para João Batista, eles falaram assim, isso está lá no livro de Lucas, no capítulo 3, no versículo 14. Eles falaram assim, então alguns soldados lhe perguntaram, e nós? O que nós devemos fazer para herdar o reino de Deus? E João Batista respondeu, não pratiquem extorsão e nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Sejam gratos por aquilo que você ganha. Contente-se com aquilo que Deus te deu. Hoje em dia é tão difícil, né, a gente ser agradecido por aquilo que Deus nos dá. A gente sempre quer mais. A gente vive num mundo onde o consumismo, ele é uma coisa assim constante.
aonde as pessoas querem trocar de celular a cada ano, cada vez que sai uma versão nova, aonde as pessoas querem andar com as roupas da moda, aonde as pessoas querem se mostrar para os amigos, para os parentes, para os vizinhos, que são pessoas antenadas, são pessoas que andam na moda, são pessoas que até têm um pouco mais de dinheiro. E raramente nós somos gratos, raramente a gente se contenta com aquilo que nós temos. Nós sempre queremos mais. E é interessante que a palavra de Deus ela nos diz que para que a gente chegue no muito, Deus ele permite que a gente comece pelo pouco. A palavra de Deus ela nos diz num outro trecho, numa outra passagem da palavra, ela diz assim, em Mateus 25, versículo 23, ela diz assim: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Sabe, eu tenho percebido que Deus, ele é interessante como Deus nos trata. É interessante como Deus faz as coisas, como Deus age conosco. Ele nos coloca sobre pequenas coisas para ver se nós temos condição de chegar nas coisas grandes. Ele nos coloca sobre pequenas coisas para ver como que nós vamos nos comportar, como que nós vamos agradecer, como que nós vamos agir diante daquelas coisas pequenas. Se nós vamos reclamar, talvez, porque é muito pouco. Ah, poxa, mas eu ganho tão pouco. O que eu ganho não dá para eu fazer o que eu gostaria. E aí Deus começa a observar essas coisas. Mas quando nós somos fiéis, e quando eu falo de fidelidade, eu falo justamente dessa parte de ser agradecido, dessa parte de devolver a Deus parte daquilo que Ele nos dá, repartir com as pessoas que nos rodeiam um pouco das bênçãos que Deus nos concede. Quando Deus vê que nós somos fiéis no pouco, Ele nos leva para o muito. Ele vê que o nosso coração é um coração agradecido, é um coração abençoador, é um coração que procura ajudar as pessoas, é um coração que reparte as bênçãos que recebe. Então ele começa a derramar sobre nós bênçãos. Sabe, me veio forte agora no coração, Nathalie, a questão de você agradecer bastante a Deus, sabe, sobre a sua aprovação na faculdade, sobre a aprovação nessas duas bancas, você ser grata. E você dizer para Deus em oração: olha, Deus, eu sou grato mesmo se não der certo. Eu sou grato mesmo se não der certo. Liberar o teu coração. Sabe, trabalhar na gratidão. E permitir que o Espírito Santo trabalhe em você. Tenho certeza que Deus ele vai agir e que as coisas vão realmente sair do jeito que você gostaria que fosse. Mas é muito importante essa questão da gente agradecer a Deus, da gente ser fiel no pouco, da gente mostrar, sabe, demonstrar a Deus a gratidão de receber as bênçãos, a gratidão de observar um pôr do sol, observar, sabe, uma planta, uma flor, um passarinho, alguma coisa, e você vê que aquilo Deus colocou ali para alegrar o seu dia. Muitas vezes nós estamos chateados e aí quando a gente menos espera,
vem alguma coisa assim da natureza, alguma coisa de Deus, e se a gente prestar atenção, aquilo vai nos alegrar, vai nos encher o coração de esperança, vai mostrar que realmente Deus está conosco o tempo todo. É muito importante que a gente aprenda a ser grato em todo o tempo, a ser grato por todas as coisas, a ser grato por tudo, tudo que acontece. É muito importante que a gente aprenda a ser fiel nas coisas pequenas, para que Deus possa nos levar a coisas grandes. Sabe? É muito importante também que a gente aprenda a pegar as coisas pequenas de Deus e planejar o nosso futuro em cima delas. O que a gente pode fazer, como que a gente pode encaixar os nossos planos dentro daquilo que Deus já nos concedeu. Porque às vezes a gente tem planos grandes demais, audaciosos demais, a gente tem planos grandiosos demais e Deus ele vai colocando pequenos sucessos, pequenas conquistas. E ele vai vendo se a gente consegue adaptar os nossos planos nessas pequenas conquistas. Sabe, se a gente consegue chegar para ele e falar, poxa pai, legal, eu estava precisando de um emprego de 5.000, mas o senhor me deu um emprego de 2 e eu vou adaptar a minha vida dentro desses 2. Eu vou andar de acordo com aquilo que o Senhor me deu, eu vou andar de acordo com aquilo que o Senhor tem colocado para mim, eu vou andar de acordo com aquilo que o Senhor tem me dado. Eu vou ser grato por aquilo que eu já recebi. E eu vou aprender a planejar a minha vida dentro disso que o Senhor está me dando. Eu vou aprender a obedecer os seus planos, porque os seus planos são melhores que os meus. É interessante quando Deus nos coloca em determinadas situações onde a gente é obrigado a baixar um pouco a nossa bola, sabe? Onde a gente é obrigado a entender que a gente conquista as coisas não é pelo nosso esforço, a gente conquista as coisas porque Deus nos dá. É Ele que nos dá a capacitação, é Ele que nos dá a condição da gente chegar até onde a gente chegou, é Ele que nos coloca capacitados com sabedoria para poder vencer os obstáculos, passar pelos testes e poder seguir adiante. E muitas vezes, quando a gente tem êxito, quando a gente consegue chegar do outro lado, a gente esquece um pouco de Deus e a gente fala, poxa, eu consegui. E a gente bate no peito e fala, eu consegui. E a gente esquece que toda sabedoria, toda capacitação, toda condição da gente ser aprovado, da gente ter sucesso nas coisas, vem de Deus. E aí a gente acaba esquecendo de agradecer aquele que é o Rei dos Reis, aquele que sabe todas as coisas, aquele que está no controle de tudo. Mas quando a gente baixa a nossa bola, quando a gente entende que é Deus que fez por nós, e a gente vai para o nosso joelhinho ali dentro do nosso quarto e fala, poxa pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor me deu condição, obrigado porque o Senhor me deu sabedoria, obrigado porque o Senhor que me preparou. As portas se abrem, as coisas acontecem. É incrível quando a gente reconhece a mão de Deus agindo na nossa vida, sabe? As coisas se abrem, as portas se abrem, as coisas acontecem e a gente fala, poxa, mas isso aqui estava tão difícil. E agora, depois de uma oração, depois que eu reconheci a mão de Deus, poxa, se abriu. Quando nós reconhecemos que Deus é soberano e que Ele é que faz as coisas, as portas se abrem para nós.
as coisas saem como nós queremos, porque os nossos planos se alinham com os planos de Deus. Os nossos sonhos se alinham com os sonhos de Deus. A nossa vontade se alinha com a vontade de Deus. E eu vejo muito isso quando Jesus estava para ser preso. E ele estava no jardim do Getsêmani e ele começa a orar a Deus e ele fala: poxa, Deus, eu vou ter que passar por tudo isso mesmo? Se for da tua vontade, se tiver algum jeito, afasta de mim esse cálice, que eu não passe por esse problema, por esse sofrimento, por essa morte. Mas Jesus fala uma coisa no final que é primordial. Ele fala assim: mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Que se cumpra o teu propósito e não o meu. Muitas vezes a gente está nas portas de entrar num desafio novo, de entrar numa fase nova da nossa vida. E a gente raramente lembra de chegar e falar: Deus, o que o Senhor quer de mim a partir daqui? Deus, o que o Senhor quer de mim nesse novo emprego? O que o Senhor quer de mim nessa nova fase? Nessa faculdade? O que o Senhor quer de mim aqui? Sabe, é maravilhoso quando a gente consegue alinhar os propósitos de Deus com aquilo que nós estamos fazendo. É maravilhoso quando a gente entende que nós não estamos ali naquele local só para fazer as coisas naturais, as coisas que são naturais na nossa vida, mas que existe um propósito sobrenatural de Deus naquilo que nós estamos fazendo. Quando a gente consegue alinhar essas coisas, de perguntar, falar: Deus, eu estou aqui, entrei. Agora eu quero que o Senhor me diga o que o Senhor quer que eu faça aqui. Além de tudo que eu tenho, além do trabalho, além do estudo, além das coisas que eu tenho que fazer, qual o teu propósito? O que o Senhor quer que eu faça? Porque na realidade a vontade de Deus é que a gente seja luz, aonde quer que a gente esteja. É que quando as pessoas olharem para nós, elas vejam a Jesus, elas vejam uma coisa diferente, elas vejam: poxa, aquela pessoa é diferente, olha, ela é alegre, ela tem um sorriso diferente, ela tem um brilho diferente, sabe? Tem alguma coisa naquela pessoa que é diferente. E a gente começa a entender que é o poder de Deus sobre a nossa vida. É o poder de Deus se fazendo real na nossa vida. No livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, a palavra de Deus ela diz assim: deem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ou seja, a palavra de Deus está nos dizendo que a vontade de Deus para nós é que a gente seja grato, que a gente reconheça a mão de Deus em todos os lugares, em todas as coisas que nós estivermos fazendo, que a gente reconheça que foi Deus quem nos colocou nos lugares, foi Deus que nos colocou aonde quer que a gente esteja, e que nós devemos ser agradecidos a Ele por todas as coisas, procurando entender o que Ele quer fazer conosco ali naquele local, o que Ele deseja de nós ali, aonde nós estamos, aonde Ele nos colocou. Que essa palavra hoje venha nos ensinar, venha nos trazer o entendimento de como nós precisamos ser agradecidos a Deus. Como nós precisamos prestar mais atenção naquilo que Deus está fazendo na nossa vida.
aquilo que Deus está querendo nos dizer com as diversas situações que acontecem na nossa vida, seja ela qual for. O que Deus está querendo nos direcionar? Como que o Espírito Santo está querendo nos direcionar dentro daquilo que nós estamos passando? E chegar e ter a capacidade, a coragem, a ousadia de chegar para Deus e falar: Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Que seja o Senhor a estar na frente de todas as coisas e não eu. Que essa palavra possa nos ensinar a ser gratos, possa nos lembrar quem é o Senhor dos senhores, quem é o Rei dos reis, quem está no controle da nossa vida. Que essa palavra possa edificar a nossa fé e nos fazer caminhar nos caminhos do Senhor, porque são os melhores caminhos para nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom demais. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por esse tempo, Senhor, de estudo. Obrigado por nos trazer, Senhor, a nos fazer entender, Senhor, a necessidade de sermos gratos a Ti por tudo que o Senhor faz. A necessidade de rendermos graças a Ti. Necessidade de sermos fiéis no pouco para que o Senhor nos coloque sobre o muito. A necessidade, Senhor, de reconhecer a Tua presença em todos os momentos da nossa vida, em todos os lugares, em tudo aquilo que a gente estiver fazendo. Nós te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês tremendamente. Tenha uma semana abençoada de vitória, uma semana de felicidade, de prosperidade, uma semana de alegria, uma semana de muita luta, mas vitória em todas elas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Fiquem com Amém. Deus. Tchau, tchau. Tchau. Pai! Aleluia, Senhor, meu Deus, glórias a Ti, Pai. Eu te louvo, te bendigo e eu engrandeço o Teu nome, Senhor, porque Tu és santo. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos aqui postados, eles têm um conteúdo relevante, eles têm um conteúdo abençoador, eles têm um conteúdo que vale a pena ser distribuído até os confins da internet. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra, envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais e permita que as pessoas que te seguem, as pessoas que te rodeiam, as pessoas que você ama, sejam edificadas pela palavra aqui ministrada pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Seja você uma bênção aonde quer que você esteja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Até o próximo vídeo. Abreijo!